Esta é a história de como o sangue real se tornou maldito, de como a sede pelo poder transformou príncipes em assassinos, princesas em conspiradores e um reino glorioso em teatro de horrores. França, século XVII. Luís XIV havia criado o maior espetáculo de poder que o mundo já conhecera. Versalhes não era apenas um palácio. Era uma armadilha dourada onde a nobreza francesa dançava ao ritmo da vontade real. Mas por trás da etiqueta refinada e dos jardins perfeitos, fermentava uma realidade sombria. Cada sorriso escondia um punhal. Cada reverência mascarava uma traição em gestação. O absolutismo de Luís XIV havia concentrado todo o poder em suas mãos, mas também havia criado um vácuo mortal. Dezenas de príncipes e duques sem propósito real, com sangue nobre correndo nas veias e ambições mortais queimando no peito. E quando o velho rei morreu, deixando apenas uma criança de 5 anos como herdeiro, esse vácuo se transformou em abismo. O pequeno Luís XV herdara o trono mais cobiçado da Europa, mas também o alvo nas costas. A regência do Duque de Orleans começaria em 1715. Com ela, a Era Dourada da França chegaria ao fim. E a Era do Veneno apenas começava. Felipe de Orleans assumiu a regência com um sorriso charmoso e uma alma atormentada. Irmão de Luís XIV, havia passado décadas na sombra do Rei Sol, acumulando ressentimentos como outros acumulavam riquezas. Mas Felipe não estava sozinho em sua fome por poder. Ao seu redor, uma constelação de figuras sinistras começava a brilhar nas trevas da corte. Marianne de Nevers, duquesa de Bouillon, viúva aos 35 anos, bela como Vênus e letal como uma víbora, ela havia aprendido cedo que, em Versalhes, a beleza era poder, mas o veneno era certeza. Seus salões se tornaram laboratórios de conspiração. Ali, entre taças de vinho e risos cristalinos, nasciam planos que derrubariam reis e sepultariam dinastias. Charles-François de La Beaume, conde de Montrevel, veterano das guerras de Luís XIV, conhecia intimamente o valor da vida humana. Absolutamente nenhum, quando se tratava de alcançar seus objetivos. Suas mãos, que um dia empunhavam espadas em nome do rei, agora seguravam frascos de cristal contendo morte líquida. Marie-Madeleine de Aubrier, marquesa de Brinvilliers, havia transformado o assassinato em arte refinada. Em 1676, sua execução deveria ter encerrado a Era dos Venenos em França, mas ela havia deixado discípulos, segredos, receitas que continuavam a circular pelos corredores sombrios de Versalhes, como os sussurros mortais. Arsênico, mercúrio, beladona. Cada substância tinha sua especialidade: morte rápida, agonia prolongada, sintomas que imitavam doenças naturais. Os boticários de Paris se tornaram alquimistas das trevas, misturando não poções do amor, mas elixires da morte. 1718. 3 anos haviam passado desde a morte do Rei Sol, e Versalhes fervilhava com rumores sinistros. Crianças reais adoeciam misteriosamente. Príncipes morriam em convulsões. A linha sucessória francesa estava sendo dizimada, uma morte de cada vez. Fevereiro de 1712. Luís, duque da Borgonha, herdeiro direto do trono, despedaça-se em convulsões violentas. Os médicos reais falam de sarampo, mas as criadas sussurram uma palavra proibida: veneno. Sua morte abriu o primeiro rasgo na tapeçaria da sucessão francesa, um rasgo que logo se tornaria um abismo. Mariana Adelaidina de Saboia, esposa do duque, morreu 6 dias depois, seus sintomas idênticos aos do marido. Luís, duque de Bretanha, de apenas 5 anos, sucumbe em março. As mesmas convulsões, a mesma agonia. Em menos de 1 ano, 3 herdeiros diretos ao trono francês haviam sido exterminados. O que havia sido uma família real próspera se transformara em cemitério dinástico. Restava apenas uma criança, Luís, o futuro Luís XV, 2 anos de idade, o último obstáculo entre Philippe d'Orléans e o trono absoluto da França. Mas Philippe havia subestimado uma força mortal em Versalhes, a paranoia real. As mortes haviam sido sutis demais, coordenadas demais para serem coincidência. O embaixador espanhol, Celamare, começou a reunir evidências.
cartas interceptadas revelavam uma rede de conspiradores que se estendia das câmaras reais até os laboratórios clandestinos de Paris. Os nomes emergiam das sombras como fantasmas. Marianne de Nevers, coordenando os envenenamentos. Charles François de la Beaume, fornecendo os venenos. E por trás de todos, Philippe de Orleans, o regente que havia jurado proteger o pequeno rei. 25 de agosto de 1718. Versalhes preparava-se para o que seria o crime mais audacioso da história francesa: o envenenamento do próprio rei Luís XV. A criança de 5 anos seria a vítima final de uma conspiração que havia nascido nos salões dourados e crescido nas sombras do poder. Marianne de Nevers havia infiltrado seus agentes entre os criados reais. O plano era simples em sua monstruosidade. Uma dose de arsênico na sopa real. Sintomas que imitariam febre infantil. Uma morte que pareceria natural. Philippe d'Orléans estaria presente, naturalmente. O regente dedicado, devastado pela perda do pequeno rei, que havia jurado proteger. Mas enquanto os conspiradores preparavam seu último ato, uma força que eles não haviam previsto se movia nas sombras de Versalhes. A lealdade genuína. Madame de Ventador, governanta do pequeno rei, havia notado padrões sinistros. Crianças reais que adoeciam sempre após refeições específicas. Criados que apareciam e desapareciam misteriosamente. Naquela noite fatídica, ela tomou uma decisão que salvaria a monarquia francesa. Confiscou toda a comida destinada ao rei e a substituiu por pratos preparados em segredo por suas próprias mãos. O veneno que deveria matar Luís XV foi parar nas mãos dos investigadores reais. Análises químicas primitivas, mas eficazes, revelaram a presença de arsênico em concentrações letais. A conspiração havia sido descoberta. A caçada começaria ao amanhecer. Mariana de Nevers foi presa em seus próprios aposentos, ainda vestindo o mesmo vestido dourado que usara no jantar fatal. Em seus quartos, os investigadores encontraram uma biblioteca da morte, frascos de veneno, receitas cifradas, listas de nomes reais marcados para eliminação. Charles François de la Beaume resistiu até o fim. Barricado em sua mansão parisiense, morreu em confronto com a guarda real, mas não antes de queimar documentos que revelariam a extensão completa da conspiração. E Philippe de Orleans, o regente que havia orquestrado tudo, desmoronou sob interrogatório. Diante das evidências esmagadoras, confessou seus crimes em lágrimas, não de remorso, mas de frustração por ter chegado tão perto do seu objetivo. A execução de Marianne de Nevers em 15 de março de 1719 marcou o fim oficial da conspiração dos venenos. Mas as cicatrizes que ela deixou em Versalhes jamais cicatrizariam completamente. Luís XV cresceu sabendo que seu próprio sangue era tanto bênção quanto maldição. A paranoia se instalou no jovem rei como segunda pele. Cada refeição era testada, cada criado investigado, cada sorriso cortesão suspeito. A corte francesa, outrora símbolo de elegância e refinamento, se transformara em fortaleza de desconfiança. Os salões dourados ecoavam com sussurros de medo, não mais de admiração. A nobreza francesa havia traído sua própria essência. Se príncipes podiam assassinar crianças reais, se duquesas podiam misturar venenos em salões de Versalhes, então não havia mais honra no sangue azul. A hierarquia social que sustentava o antigo regime começou a ruir por dentro. Como poderia um rei confiar em súditos que haviam demonstrado ser capazes de qualquer atrocidade pelo poder? Luís XV promulgou as leis do sangue real, códigos draconianos que transformaram Versalhes em prisão dourada. Nenhum nobre podia se aproximar do rei sem escolta. Nenhuma comida era servida sem teste prévio. Nenhuma confiança era concedida sem investigação completa. A monarquia francesa havia sobrevivido ao veneno, mas morrera um pouco no processo. O absolutismo de Luís XIV havia sido substituído pelo isolamento absoluto de Luís XV. Hoje, quando caminhamos pelos salões vazios de Versalhes, ainda podemos sentir o eco daqueles dias sombrios. As paredes douradas guardam segredos de uma época em que o sangue real se tornou maldito por suas próprias mãos. A conspiração dos venenos
não foi apenas um episódio de intriga palaciana. Foi um espelho cruel da natureza humana quando confrontada com poder absoluto. Quando não há limites externos, os únicos limites que restam são os da consciência individual. E a história francesa nos ensina uma lição amarga. A consciência individual é um dique frágil demais para conter as torrentes da ambição. Os venenos de Versalhes encontrariam ecos em cada corte europeia dos séculos seguintes. Os Médici em Florença, os Borgia em Roma, os próprios Romanov na Rússia revolucionária. Sempre a mesma tragédia. Poder concentrado demais nas mãos de poucos, criando vácuos que aspiram as almas mais fracas para abismos morais inimagináveis. Luís XV reinou por 59 anos, mas nunca superou completamente o trauma de sua infância envenenada. A desconfiança que nasceu na conspiração dos venenos cresceria até consumir a própria monarquia francesa. Quando a Revolução Francesa finalmente chegou, em 1789, encontrou um regime já corrompido por dentro, não pelo veneno dos republicanos, mas pelo veneno muito mais antigo da desconfiança real nos próprios súditos. Marianne de Mavers havia falhado em matar o rei menino, mas havia conseguido algo muito mais destruidor. Havia envenenado a própria ideia de realeza. Esta é a verdade mais amarga sobre o poder. Ele corrompe não apenas aqueles que o exercem, mas também aqueles que o cobiçam. E quando a corrupção atinge o sangue real, não há antídoto que possa salvá-lo. Os venenos de Versalhes foram neutralizados em 1719, mas o veneno da ambição humana, esse continua a circular pelas veias da história, esperando apenas a próxima oportunidade de provar que o poder absoluto não apenas corrompe absolutamente. Ele mata.